Olá, pessoal. Então, aqui desejando a todas, todos e todes, bom dia, boa tarde, boa noite. As atividades virtuais, elas permitem essa possibilidade de estarmos conectados a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer, da importância da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, estar participando da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e com a proposição desse web curso, cujo título, Enfrentamento das Desigualdades e Interseccionalidades, Contribuições da Saúde Coletiva para Repensar o Brasil, traz um pouco aí da noção, de fato, do que é a saúde coletiva, da produção da saúde coletiva e de como a gente, enquanto área de conhecimento, tem contribuído para o desenvolvimento aí, do nosso país, Então, após vocês visualizarem duas aulas anteriores, a primeira aula que abordou sobre a saúde coletiva, desde pensando aí o nascimento, a partir da inclusão das ciências humanas e sociais, e como a saúde coletiva vai se desenvolvendo no Brasil, que foi uma aula explanada pela Rosana Onoco, e a segunda aula, questões de gênero como intervenientes nas desigualdades sociais e de acesso à saúde, também aí ministrada pela Tatiana Gerard, Então, eu acho que, a partir disso, a gente vai entrar, portanto, na perspectiva das interseccionalidades e as questões de raça-cor, o combate ao racismo estrutural no campo da saúde coletiva, registros e intervenções, Então, para a gente tratar sobre essa questão, eu acho que é fundamental iniciarmos pensando um pouco o conceito de racismo estrutural. Hoje a gente ouve muito falar de racismo estrutural, racismo institucional, do racismo de um modo geral. Acho que isso é super importante, essa difusão e divulgação, de fato, do que seja o racismo, Inclusive, isso tem permitido aí com que as pessoas tenham feito mais notificações sobre práticas racistas, sobre situações de racismo vivenciado, mas a gente precisa compreender o racismo estrutural conceitualmente, pensando, de fato, que ele não é considerado enquanto uma patologia, quando visto de uma forma individualmente colocada, a pessoa que desenvolve aí uma patologia ou um racismo no nível interpessoal, em que é uma pessoa que comete a prática do racismo em relação a uma outra pessoa. Nem tampouco como um desarranjo institucional, na medida em que o racismo institucional ele não permite o acesso de determinadas pessoas ou determinados grupos sociais aos acessos institucionais. Então, a gente precisa compreender o racismo estrutural como decorrente da própria estrutura social, de um processo de naturalização das relações sociais, políticas, econômicas, jurídicas, que são organizadas de maneiras racistas, Então, isso, obviamente, desde o período de invasão do povo europeu ao Brasil, e que, na verdade, foi promovendo aí nesse processo de colonização o genocídio dos povos originários e também um processo de escravização dos povos originários, mas também de invasão ao continente africano e de uma diáspora forçada do povo africano com o processo de escravização no Brasil. Então, essa estrutura que se monta nesse período ainda da colonização, de fato, vai naturalizando relações sociais, políticas, econômicas, jurídicas, ambientais e culturais que promovem a prática racista e que montam toda uma estrutura de um racismo que, ao mesmo tempo em que é estrutural, ele vai se manifestando na sua forma interpessoal, na sua forma institucional, recreativa, cotidiana, ambiental. Então, a gente tem uma série de desdobramentos desse racismo estrutural em várias outras práticas racistas. Portanto, há uma concepção e conformação de uma ideologia fundamentada em noções preconceituosas que vão determinando, portanto, um perfil ideológico racista e que, ao mesmo tempo, vai se manifestando em práticas racistas, ou seja, em processos de discriminação. Isso vai se tornando a regra no Brasil e não a exceção.
embora se discuta muito que o Brasil seja um país democraticamente racial, né? E nós sabemos que não, porque, na verdade, o racismo ele vai se apresentando de uma maneira muito velada. Então, esse processo histórico e político, ele vai gestando as condições adequadas para que grupos racialmente identificados, a exemplo da população negra e dos povos originários, eles sejam sistematicamente discriminados em nosso país. Então, com isso, para fazermos essa discussão da importância de se compreender o racismo e de políticas públicas, né, que viabilizam aí, portanto, uma atenção muito mais específica e de reparação a esses povos sistematicamente discriminados, eu vou trazer aqui para vocês um pouco do impacto do racismo na população negra a partir de dados e de registros, né, dos sistemas de informação. Então, uma primeira questão que eu acho que a gente pode colocar aqui e trazer para a discussão é sobre o trabalho e renda. Primeiro, é importante destacar que, dentre a população brasileira total, em 2018, o IBGE traz como dado que 55,8% da população brasileira ela se declara negra, e aí entre preta e parda, sendo preta 9,3% e parda 46,5%. Nesse sentido, a gente tem uma maioria da população brasileira declarada negra, né? Quando a gente percebe que essa maioria é da população negra, e a gente vai percebendo as outras taxas, é possível verificar como a população negra ela vivencia um processo cotidiano de vulnerabilização das suas condições de vida, né? Então, o rendimento familiar, né, esse rendimento domiciliar per capita médio da população negra entre o período de 2012 e 2019, ele permaneceu metade para a população branca. Então, enquanto uma família negra tinha em torno, mais ou menos, de R$ 981, uma família branca ela tem em torno de R$ 1.948. Então, é uma diferença bem expressiva nesse sentido, né? Que coloca aí uma condição, de fato, de vulnerabilização, de insegurança alimentar, né? de condições de fato, mais precárias para essa população, de moradia, de educação, de acesso à saúde. A taxa de desocupação no mercado de trabalho para pretos e pardos, no ano de 2019, era de 13,6%, enquanto que para brancos era de 9,2%. Então, a gente percebe, né, que antes da pandemia, inclusive, a gente já tinha uma situação de vulnerabilização da população negra, da população indígena, da população quilombola, mas, de todo modo, a chegada da pandemia de Covid-19, ela acirra ainda mais, né, esse processo e coloca essas populações vulnerabilizadas, população quilombola, indígena e a população negra, em uma condição ainda mais precária de vida, né, e em condições de saúde muito mais significativamente precária nesse processo. Então, uma coisa também que nos chama a atenção é que entre os 10% com maior rendimento no Brasil, que são os autodeclarados brancos, isso correspondia à grande maioria, né? 70,6% em 2019. Então, veja, os 10% com maiores rendimentos correspondia à maioria, que é de 70,6% de autodeclarados brancos, o que significa que as pessoas negras, então, estão nessa condição de vulnerabilização, né? E 57,6% dos homens negros e 53,2% das mulheres negras, de um total de 23,8 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, não possuíam ensino superior completo ou nunca haviam frequentado a escola, isso agora em 2019, o que se agravou ainda mais com a pandemia, com essa questão do ensino remoto, porque sabemos da dificuldade de acesso à tecnologia, à internet, né, que essa população em situação de vulnerabilidade vivencia cotidianamente. Com isso também é importante trazer dados sobre a violência, em que as pessoas encarceradas no nosso país está em um total de 759.518, isso em 2019, 66,3% desse total é composto de pessoas negras, né?
E é a população negra que perfaz um total de 77% das vítimas de homicídios no nosso país. E desse total, 51,3%, que corresponde a 23.327 jovens, né, entre 15 a 29 anos, que fazem parte desse quantitativo de vítimas de homicídio. Isso dá, em média, pessoal, em torno de 64 assassinatos por dia. É um índice altíssimo, né? Então, essa taxa de violência letal contra as pessoas negras é de 162% maior que entre as pessoas não negras, né? Uma taxa, assim, extremamente... como é que eu poderia dizer? Uma taxa extremamente distinta, né, entre esses dois grupos, o que provoca, portanto, uma condição de risco muito maior da juventude negra de morrer nessas condições, né, dos chamados crimes violentos, letais e intencionais, os CVLIs. Então, entre 2009 a 2019, tivemos aí 333.330 jovens negros entre 15 a 29 anos assassinados, né? Ou seja, esses jovens tiveram as suas vidas ceifadas precocemente. Estamos falando de 333.330 jovens negros, né? Uma importante taxa, um importante dado aí a ser trazido nessa questão, que são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Ainda em torno da violência, mas no que tange às mulheres, nós temos que cerca de 75% do total de mulheres assassinadas em 2020, o que vai caracterizar enquanto homicídio doloso ou chamado feminicídio, foram de mulheres negras. E entre essas mulheres, né, as mulheres negras, elas são 3 a cada 4 mulheres vítimas de estupro, das crianças e adolescentes violadas em decorrência de estupro de vulneráveis e de mulheres vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Também dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, são índices alarmantes que colocam aí homens e mulheres negras em condições de vulnerabilidade e de risco social altíssimo. E uma questão, assim, para a gente finalizar esse registro dos dados, e fazendo um pouco desse paralelo com a questão da saúde, embora todos os outros dados, como vimos nas aulas anteriores, eles causem interferência na situação de saúde da população, né, a partir dessa determinação social de saúde, mas é importante a gente destacar, por exemplo, o relatório da Oxfam, que foi apresentado agora no Fórum Econômico Mundial, em Davos, fala que, em São Paulo, as pessoas nas áreas mais ricas chegam a viver 14 anos a mais que as pessoas, né, que habitam as regiões mais pobres. E, nesse sentido, nós sabemos que as pessoas que habitam essas regiões mais pobres é de grande maioria da população negra, né? Nesse sentido, o próprio IBGE também vai apontar, de um modo geral, né, e aí saindo especificamente do estado de São Paulo e fazendo uma análise da média nacional, é que a população negra brasileira vive, em média, 73 anos, sendo 3 anos a menos que a população não negra, sobretudo porque é uma população que experimenta taxas mais altas de comorbidades, né, de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, de obesidade, problemas respiratórios e renais, né? Enfim, uma série de questões por falta mesmo de acesso adequado aos serviços de saúde. Há também uma sobremortalidade das mulheres negras por causas maternas, né? Isso no que vai dizer respeito aí à gravidez, ao parto e ao puerpério. Então, é importante ressaltar também essa questão. Uma maior insegurança alimentar e acesso inadequado a atendimento médico, aos medicamentos, a prescrições médicas, e uma taxa de mortalidade por suicídio entre a juventude muito alta. Então, a cada 10 jovens, né, que tiram a sua própria vida, 6 são considerados jovens negros, né, entre pretos e pardos. Então, o que esses dados estão nos revelando? Nos revelando que a população negra ela está centrada, né, numa condição
da nossa organização socioeconômica, cultural, política e ambiental de uma maneira muito vulnerabilizante. E isso tem relação com a dimensão conceitual da raça. Então, a gente precisa compreender que a formação da sociedade brasileira, né, e a formação, de um modo geral, desse processo de inferiorização e de superioridade colonialista das práticas etnocentristas, né, e da própria eugenia, elas vão se fundamentando a partir do século XIV, né, a partir dessa dimensão conceitual da raça. Então, o conceito de raça ele é um conceito relacional e ele é histórico. Então, a gente precisa fazer uma análise conceitual a partir dessa concepção relacional, né? Essa concepção da raça, ela se dá nessa relação entre essa divisão de uma noção de civilizações superiores, colonialistas, e noção de subalternidade e inferioridade de um outro grupo. Então, essa diferença que vai sendo demarcada, ela vai necessariamente, por meio de um método de uma seleção humana, baseada em premissas biológicas, subdividindo a população, os grupos sociais e as nações, entre nações superiores e nações inferiores e primitivas, né? Então, o conceito de eugenia, inclusive no campo da saúde, fundamentado por um determinismo biológico, vai trazendo essa concepção de uma inferioridade pautada em premissas biológicas e de características herdadas pela população descendente. E isso vai caracterizando a população negra no sentido de uma população que não é propensa a desenvolver a intelectualidade, a inteligência, demarcada por sua inferioridade, animalizada, demarcada também por sua ferocidade, e que, por conta disso, precisa ser controlada, precisa ser contida, precisa ser vigiada, e, em certa medida, precisa ser também exterminada, como vai dizer a Pietra Dewey, em Raça Pura, e o Silvio Almeida, em seu livro lá, que fala sobre o racismo estrutural. Então, é importante, para o campo da saúde coletiva, pensarmos o conceito de racismo e também o conceito de alteridade, né? Então, é preciso reconhecer que existem pessoas e culturas singulares, né, e com subjetividades próprias, que pensam, que agem e que vão entender o mundo, construir uma concepção de mundo, de projetos de vida, de características de trabalho, que são distintas, mas que precisam ser analisadas à luz do seu próprio contexto, e não a partir de uma concepção etnocêntrica, né? Então, esse sentimento fundado nesse conceito de raça, de superioridade, ele vai trazer essa relação de grupos racializados, em que determinados grupos, efetivamente, são colocados nessa condição de alteridade, num sentido de estigmatização, no sentido de negativização da sua condição. Então, essa negação desse outro, enquanto um sujeito, enquanto cidadão, e uma análise desse outro enquanto um primitivo, enquanto um ser animalizado, enquanto objeto e mercadoria, né, como ocorreu com a população negra no período de escravidão, e ainda hoje assim se vê, né, com a escravidão, com processos de escravidão aí mais, digamos, modernos, né, que pessoas que ainda trabalham em locais, né, num modelo análogo aí à escravidão, é que essa negação desse outro, né, enquanto esse sujeito e esse cidadão, traz uma concepção de rejeição. E essa rejeição a esse outro indivíduo ou esse outro enquanto grupo, ela é combinada também com esse processo de dominação. Então, o grupo dominante, que necessariamente está na conformação das políticas, está na conformação da perspectiva cultural e que domina o grande mercado mundial capitalista, efetivamente coloca esse outro nessa condição de sujeição e, ao mesmo tempo, homogeneiza as populações racializadas, né? Então, a população negra, de um modo geral, quilombola e indígena, é vista a partir desse olhar, né, de inferiorização, de estigmatização promovido pelo outro. Então, o que se faz necessariamente com a prática racista e dessa alteridade que promove a negatividade
é extirpar desse grupo ou desse sujeito a sua alteridade que o constitui enquanto um outro sujeito cidadão. Então, esse outro, ele precisa ser assimilado, ele precisa ser reduzido e ele precisa ser controlado. Isso foi o que vimos, por exemplo, com os indígenas no processo de catequização e com os negros também e negras no processo, né, de escravização. Então, era negado a possibilidade de estar em conjunto com suas famílias, de falar a própria língua, de expressar as suas práticas culturais, de ter o controle sobre o seu próprio corpo, de exercer a sua própria cultura. Então, essas pessoas elas tiveram que ir assimilando a cultura desse colonizador e sendo reduzida a objeto, a mercadoria e a um corpo que pode ser controlado pelo outro. Esse processo, portanto, no campo da saúde, ele também vai ser conhecido como um processo de alterização. O que seria esse processo de alterização, na medida em que eu estou dizendo que a alteridade é você mostrar a diferença entre os grupos, mas que essa diferença ela pode ser mostrada de uma maneira positiva, trazendo aí os elementos que constituem, de fato, a individualidade desse outro enquanto sujeito. Mas o processo de alterização é um processo cultural de produção de alteridades que vão delimitar, rotular, categorizar de formas possíveis esse outro, mas num sentido muito negativo e estigmatizante. Esse processo de produção de alteridades, ele culmina numa marginalização e numa exclusão social desses diferentes grupos humanos, né? É assim que se produz a marginalização e a exclusão da população negra e da população indígena. Portanto, a própria biomedicina e outros campos do saber produziram práticas institucionalizadas dentro da própria comunidade científica, que é o que vai ser chamado de racismo científico. Então, quando nós temos aí a constituição da teoria da rotulação, as práticas eugenistas, né, e a fundamentação de uma teoria eugenista, do etnocentrismo, e de um certo modo, quando vai se falar também da craniometria, a gente tem aí a constituição de uma produção do conhecimento fundada no racismo para potencializar as práticas racistas, né? Nesse sentido, essas categorias classificatórias, e aí, sobretudo, das ciências naturais, e especialmente da biologia humana e da biomedicina, é que vão fundamentar e delimitar os sujeitos enquanto normais e anormais, enquanto aptos e não aptos, enquanto sadios, enquanto doentes, enquanto primitivos e enquanto superiores, enquanto evoluídos, né, e enquanto inferiores. Então, a gente vai observando como esses diferentes padrões de subjetivação e de atribuição significativa desse outro e das funções que podem ou não ser exercidas por esse outro, eles estão fundamentados em níveis hierárquicos sociais dentro de cada cultura. Então, a cultura ela vai determinando efetivamente quem pode ocupar determinados espaços ou não, quem deve ou não morrer, né? Os espaços onde essas pessoas podem circular e de que forma essas pessoas podem circular e os acessos às instituições sociais. Essa construção dessa alterização, portanto, ela é demarcada por uma construção da diferença entre esses sujeitos e grupos racializados, fundadas nesses valores hierárquicos da superioridade e da inferioridade, que vai demarcar uma dimensão do poder, de quem necessariamente pode dominar esse outro e de quem necessariamente ocupa o lugar de subalternização, né? Nesse sentido, é importante pensar que, para fazer uma análise dentro da saúde coletiva sobre as condições de saúde dessa população vulnerabilizada e dessa população racialmente negativizada, é preciso ter o olhar da interseccionalidade. E o que seria esse olhar da interseccionalidade? Primeiro, nós temos aí identidades que são constituídas, mas que, ao mesmo tempo, são subalternizadas, porque vão caracterizando os grupos sociologicamente denominados de minoritários, que são minoritários nos espaços de poder, mas que não são minoritários em termos quantitativos, né? Então, a gente tem aí a questão de gênero entre homens e mulheres,
a questão de raça, né, entre brancos e negros, a questão da classe entre pobres e ricos, e vários outros marcadores sociais de orientação sexual, de religiosidade, de geração, do capacitismo, enfim. Mas aqui, necessariamente, eu trouxe esses três pontos e elementos, né, fundamentais, porque essas três categorias, nesse olhar da interseccionalidade, ela traz uma criticidade política nesse sentido. Então, essas identidades, elas começam a ser identificadas enquanto identidades subalternizadas e estigmatizadas nesse processo, e há uma criticidade política no sentido de a interseccionalidade coloca que não deve haver uma desigualdade analítica nesse processo. Então, geralmente, quando se vai falar da desigualdade social no Brasil, a caracteriza centralmente pela questão econômica, né? E a questão de raça, ela fica como uma questão secundária, ou muitas vezes nem aparece. Mas, especificamente, a gente precisa observar que num país patriarcal, fundado num processo de colonização e de escravização de uma população, a gente não há como separar essas categorias dessa análise, né? Portanto, essa análise ela precisa ser interseccional, e essa igualdade analítica ela precisa aparecer na análise, abordando aí, portanto, a classe, o gênero e a raça, porque dependendo desse marcador social, as pessoas e os grupos serão impactados de maneiras distintas, né? E isso, sobretudo, colocando alguns grupos e algumas pessoas em uma condição de risco muito maior quando se pensa na saúde, em um risco muito maior de adoecimento, de agravo dos processos de adoecimento e, principalmente, de morte. Portanto, essa identidade que é subalternizada, ela precisa ser transformada em uma identidade política que não seja analisada de modo separado, mas que, dentro de uma matriz de opressão colonialista, ela deve ser vista, portanto, em uma análise interseccional. Esse olhar da interseccionalidade, ele traz uma discussão sobre o que o Attila Mbembe vai falar sobre a necropolítica de Estado, né? Fundado aí nos conceitos de biopoder e de biopolítica do Foucault. É preciso pensar que o Estado brasileiro, ele é um Estado constituído em base racista, né? Que separa, que segrega esses grupos por conta da sua condição fundada nesse conceito de raça. É esse processo de alterização, de diferenciar esse outro, a partir dessas características estigmatizantes, que constitui uma política de raça da nação brasileira. E o Attila Mbembe vai dizer que essa política de raça, e aí fazendo essa concepção com a população, com a nação brasileira, é que essa política de raça que promove essa alterização do outro, fundada no racismo, é uma política de morte, porque é a política quem vai definir quem morre, né? Quem deve e quem pode morrer, e quem pode e deve viver, né? Nesse sentido, o necropoder, ele seria essa política de terror, elaborada nesse discurso do desvio, né? Desse ato criminoso e desse sujeito que é considerado perigoso. Essa constituição de representações sociais estigmatizantes, né, que caracterizam esse outro enquanto perigoso, sem a possibilidade de desenvolver a intelectualidade, que é transformado, né, em um sujeito animalizado, ela é fundada nesses estereótipos racistas. E é essa prática que vai determinar, por exemplo, quem pode e deve morrer quando e como. Então, vimos isso agora muito explicitamente na pandemia, né? Quando as políticas de enfrentamento à expansão da Covid-19, elas não foram devidamente implementadas, vimos que as pessoas que mais se infectaram, mais agravaram, né? E mais morreram, de fato, foi a população negra, por conta das suas condições de vulnerabilidade, que já eram vivenciadas anteriores ao período da pandemia. Portanto, essa política, ela assume várias formas, né? Que é o terror dessa morte, que pode ser violenta, a exemplo do que aconteceu aí, e o que vem acontecendo de fato no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, né? Dessa morte que é espetacularizada, mostrada o tempo todo na televisão, e que, de fato, vai confirmando
afirmando e legitimando a morte desse outro, mas, ao mesmo tempo, de uma morte benevolente, digamos assim, que é quando, no campo da saúde, se nega o acesso à atenção primária, se nega o acesso, por exemplo, ao oxigênio, como vimos aí na época, nesse processo mais forte, né, da segunda onda da pandemia, e que é colocada, então, como uma morte benevolente. Esses mecanismos institucionais de expressão do poder, eles são constituídos justamente para legitimar essa política do terror, essa política da raça, essa política de morte do Estado brasileiro. Então, há esse processo de subjugação dos corpos negros e indígenas, né? Inclusive com essa perspectiva da não cidadania indígena, que precisa ser tutelado pelo Estado brasileiro, de regulamentações médicas, a teoria do darwinismo social, da eugenia, as teorias médico-legais sobre a hereditariedade, degeneração da raça. Então, toda essas concepções, elas vêm como mecanismos institucionais que vão expressando esse poder de Estado, né? Nesse sentido, por exemplo, no campo da saúde coletiva, a gente vai vendo a importância do quesito cor nos sistemas de informação, que foi algo que foi chamado a atenção pela Abrasco, né, a partir do GT Racismo e Saúde, que fala sobre a importância do quesito cor nos sistemas de informação. Então, por exemplo, houve uma pesquisa qualitativa que foi realizada com trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, que atuam em 76 unidades de saúde do sistema público do município de Camaçari, no estado da Bahia, que trouxe os seguintes dados sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e outras políticas. Primeiro, que os profissionais de saúde não tinham conhecimento sobre, a grande maioria não tinha conhecimento sobre essas políticas mais específicas, né, destinadas às populações em situação de vulnerabilidade. Segundo, aqueles que tinham esse conhecimento, que sabiam que a política existia, nunca tinham tido acesso ou nunca tinham feito a leitura dessas políticas, nem tampouco discutido. E terceiro, pessoas que tinham conhecimento, que já tinham lido, mas que não concordavam com a existência dessas políticas e que caracterizaram essas políticas como uma rotulação de políticas que, na verdade, promovem o racismo e discriminam ainda mais. Então, o que os e as profissionais de saúde revelaram a partir dessa pesquisa é que o que se pensa, né, as representações que se tem aqui, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a Política Nacional de Saúde Integral da População Indígena e a Política Nacional de Saúde Integral dos povos do campo da floresta e das águas, elas promovem mais racismo e discriminações. E que eles e elas pensavam, que a própria Política Nacional de Humanização seria suficiente para garantir a igualdade racial. Só que no próprio texto dessa política, a gente não tem uma discussão mais aprofundada sobre o racismo, sobre a determinação social de saúde, sobre a produção do conhecimento, sobre a formação dos e das profissionais de saúde nesse sentido. Então, de fato, ela não seria uma política suficiente para dar conta desses problemas vivenciados pela nação brasileira. Um outro resultado é que a cor do usuário, segundo esses profissionais e essas profissionais de saúde, não deveria ser perguntada. E não deveria ser perguntada por N motivos. Primeiro, porque implicaria em diferenciar as pessoas. Segundo, porque acham que promove o racismo. Terceiro, porque também entendem que, ao fazer essa pergunta, pode ser mal interpretado ou mal interpretada pelo usuário ou pela usuária do serviço. Terceiro, que fazer essa pergunta vai atrasar ainda mais o serviço, que é muito. E porque há poucas pessoas que podem dar conta do trabalho. E quarto, esses e essas profissionais de saúde acham que essa pergunta não faz parte das suas atribuições. Então, quando a gente não tem nos formulários dos sistemas de informação o quesito cor, e aí não apenas para o campo da saúde, mas também para os outros campos, a exemplo da educação, da segurança pública, a gente não consegue visualizar a situação em que essa população ela está imersa cotidianamente, né? Se é das iniquidades em saúde, da desigualdade em saúde, da desigualdade social, e para atuarmos sobre esses problemas, eles precisam ser visibilizados.
e para ser visibilizados, eles precisam ser também quantificados. Uma outra pesquisa realizada em instituições públicas de ensino superior, de 4 estados brasileiros, ela analisou os projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação em saúde coletiva e de áreas afins. E aí pode-se vislumbrar que, na maioria dos cursos da saúde, como enfermagem, nutrição, medicina, não há a inclusão da temática étnico-racial nos componentes curriculares, ou quando há, ela é incipiente. Mesmo nos cursos que tiveram seus projetos aprovados após o ano de 2009, que é quando a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela passa a vigorar em nosso país. Então, uma outra questão que vem como resultado é que quando ela está inclusa no projeto pedagógico, ela ocupa um espaço secundário na formação, como uma disciplina eletiva ou optativa, ou como um subtema de algum componente curricular. Um outro resultado também que surge é que os cursos na área de saúde não têm contribuído efetivamente para a redução das iniquidades raciais em saúde, porque não tem se discutido a diversidade, não tem se discutido o racismo, não tem se discutido a LGBT transfobia, por exemplo, não tem se discutido a situação de saúde da população indígena, da população quilombola. Então, a formação ela não está contemplando um atendimento que seja dialógico nesse processo, que seja mais humanizado nesse processo, que consiga estabelecer o cuidado integral e a atenção adequada para a população negra, e aqui eu acrescento também a população indígena nesse processo, né? Então, o que se observou a partir dessas pesquisas é que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e as demais também, elas não têm sido adequadamente implementadas pelos gestores municipais, não tem sido necessariamente compreendida pelos e pelas profissionais de saúde, né? E isso tem impactado num processo ainda maior de iniquidades em saúde e de desigualdades em saúde para a população negra e para a população indígena. Portanto, a gente observa que há uma manifestação do racismo institucional no campo da saúde. E a saúde coletiva, ela tem o papel de chamar atenção para esses processos, né? Então, o que é que se percebe? Que há uma falta de capacitação e de formação continuada e permanente dos profissionais e das profissionais de saúde, de um modo geral, tanto no que diz respeito às gestões municipais, estaduais, quanto nas próprias instituições de ensino superior. Há uma ausência de indicadores sociais nos formulários dos sistemas de informação, e quando há o quesito cor nos formulários, há uma subnotificação desses sistemas de informações por conta daqueles resultados que eu já trouxe aqui da pesquisa anterior, em que os e as profissionais de saúde pensam que vai atrasar o serviço, que não faz parte das suas atribuições, que vai promover racismo, que vai ser mal interpretado, enfim. E essas próprias pessoas não conseguem compreender a importância dessa informação. Há também uma não promoção adequada de um serviço especializado, profissional e técnico nos serviços de saúde, porque não se compreende as especificidades da vida cotidiana de uma população que é vulnerabilizada e que vivencia a violência cotidiana, uma violência que também é estrutural. Há também uma invisibilidade das doenças que são prevalentes na população negra, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, anemia falciforme, dentre tantas outras doenças. Nesse momento também vimos como, quando a Covid-19 chegou, como foi complicado trazer a discussão de que a população negra ela seria e foi, né, de fato, a mais afetada nesse processo. Portanto, vislumbramos que há uma não aplicabilidade da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e também a sua negação. E, mais do que isso, um subfinanciamento para os setores da saúde, né, e da educação. E por que eu trago aqui também a educação? Porque é no setor da educação que a gente também pode promover um processo de mudança desses processos, trazendo essas questões para a formação desses futuros e dessas futuras, né, profissionais de saúde, que podem ir atuar no próprio serviço, mas também atuar nas gestões aí, né, nessa parte mais específica. Nesse sentido, também já para ir finalizando,
eu vou trazer aqui para a discussão que tipo de intervenções e que desafios a saúde coletiva propõe como combate ao racismo estrutural nesse processo aí de pensar, né, a saúde e a doença, né? Primeiro precisamos contemplar a interseccionalidade na construção do conhecimento científico e na divulgação desse conhecimento. Então, as análises feitas, as pesquisas realizadas, seja elas quantitativa ou qualitativa, elas devem considerar a situação de mulheres negras, né, de homens negros, numa perspectiva comparativa também com a população não negra, porque sabemos, né, porque essas condições, né, elas vão influenciar de maneira distintas para essas populações, né? Então, a perspectiva da religiosidade, da geração, da orientação sexual, tudo isso impacta numa condição de vulnerabilização e de risco muito maior para determinados grupos do que para outros, né? Então, os processos pedagógicos de formação profissional em saúde também devem contemplar essas questões, né? E, ao mesmo tempo, essa dimensão da interseccionalidade deve, fundamentalmente, propor uma análise das dimensões de raça, classe e gênero, sobretudo, de modo mais geral e, ao mesmo tempo, numa análise mais micro, nesse sentido, para entender, de fato, as condições de saúde da população brasileira, né? A situação de saúde, portanto, ela precisa identificar as relações existentes nesse processo de determinação social em saúde, ou seja, de como elementos e fenômenos sociais impactam na vida dessas pessoas, como a violência, como o racismo, como o machismo, como a LGBT transfobia, como o anticapacitismo, né? Então, como todas essas questões vão impactar sobre essas populações, analisando, portanto, as intersecções entre o biológico, o social, o econômico, o político, o cultural e o ambiental, né? Nesse sentido, é preciso dar visibilidade às doenças prevalentes na população negra e considerar essa determinação social no diagnóstico, no tratamento, no prognóstico, como fatores de agravamento das condições de adoecimento da população negra, né? Então, o agravo e a morte, ela está muito pautada por esse processo de determinação social, né? Então, é preciso compreender as representações sociais que a nossa sociedade tem sobre a população indígena e sobre a população negra e as distinções nas experiências do processo de adoecimento que estão vinculadas à situação de vida, né, às condições de vida, às condições de trabalho dessa população. Então, é uma população que a sua grande maioria é analfabeta, não teve acesso à educação e não tem acesso à educação, que mora em condições precárias, que estão nos piores postos de trabalho, em condições precárias, né, de trabalho, ou que estão na informalidade, ou que compõem um grande índice de desempregados no nosso país, que estão vivenciando a insegurança alimentar, que passam cotidianamente pelo medo e pelo confronto dentro de seus territórios, né, das ameaças aí da violência urbana, enfim, uma série de elementos que efetivamente colocam essa população em uma condição de risco. Então, nesse sentido, a gente trouxe aqui para a discussão um pouco da importância dessa interseccionalidade e de como o campo da saúde coletiva tem contribuído para pensar essas questões de adoecimento aí, trazendo a análise interdisciplinar, né, que traz à tona não só uma análise quantitativa, fundamentada aí na perspectiva mais epidemiológica, mas também que traz o pensar sobre as políticas públicas, sobre o planejamento, sobre a gestão, e também que traz aí o conhecimento das ciências humanas e sociais para pensar efetivamente como a população negra, a população indígena, e nesse sentido, os grupos racializados, de um modo geral, estão em condições de iniquidades e de desigualdades, né, de saúde. Olá, gente. Então, a gente pode, nesse momento, retomar toda essa discussão que fizemos no primeiro momento,
discutindo sobre a perspectiva da interseccionalidade, o papel da saúde coletiva, sobre a análise da perspectiva da raça, da classe, de gênero, no campo da saúde, né? Nesse primeiro momento, nós falamos sobre os desafios e as intervenções que devem ser realizadas para que a saúde da população negra e, de certo modo, da população racializada, ela seja de mais fácil acesso a essa população e que traga melhores condições de vida e de saúde a essa população, mas, nesse momento, entendemos que é importante falarmos e aprofundarmos um pouco mais, né, sobre o papel do feminismo negro e sobre também o conceito de racismo institucional. Afinal de contas, as iniquidades em saúde, as desigualdades em saúde, elas são provenientes de uma série de fenômenos sociais, né, a partir também da perspectiva de como as populações racializadas não conseguem ter acesso às instituições públicas, né, sobretudo, no que tange à saúde, à educação, à moradia digna, segurança pública, às condições de trabalho e de renda, e de como todas esses fenômenos, essas categorias, digamos assim, elas interferem na situação de saúde da população negra, da população indígena e da população quilombola. Então, nesse sentido, é importante também fazermos essa conexão, que é o que faremos agora, neste momento, né? Então, a partir desse momento, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o olhar da interseccionalidade. O olhar da interseccionalidade no campo da saúde coletiva, ele é importante para a gente poder compreender como alguns marcadores sociais vão impactar de maneira diferenciada a situação de saúde de determinados sujeitos e de determinados grupos sociais. Daí a importância de analisarmos marcadores sociais como raça, gênero e classe, mas, ao mesmo tempo, outros marcadores sociais, ou seja, outras categorias, elas também podem fazer parte desse olhar interseccional, como, por exemplo, a orientação sexual, religiosidade. Então, esses marcadores sociais, ao serem analisados em conjunto, nos dão um panorama de como mulheres negras vivenciam uma situação muito maior de vulnerabilidade do que homens negros, por exemplo, né? E de como mulheres negras vivenciam também uma situação muito desigual em relação a mulheres brancas, né? Então, é preciso ter um foco de uma análise de igualdade analítica entre essas categorias, como raça, classe e gênero, na medida em que vai se fazer uma análise sobre a situação de saúde dessa população, né? O fato de o sujeito estar numa condição de muito maior de vulnerabilidade, portanto, vai perpassar todas essas características, né, que envolvem a sua religiosidade, que envolve o seu gênero, a sua orientação sexual, a raça, né, nessa perspectiva, então, a sua cor, a sua classe. Então, todos esses elementos, eles vão impactar diretamente no acesso aos serviços de saúde, no desenvolvimento ou não de determinadas patologias, no agravo de processos de adoecimento e mesmo na situação de morte dessa população, como vemos aí a situação de violência e de genocídio da população negra, e aí principalmente dos jovens negros de 15 a 29 anos de idade, que têm morrido por meio dos CVLIs, que são chamados crimes violentos, letais e intencionais. Por isso, a interseccionalidade ela é importante, e a saúde coletiva ela tem um papel fundamental neste processo, porque é a saúde coletiva que tem permitido, por meio das ciências humanas, né, e sociais, a análise desses fenômenos sociais, como o racismo, como a violência, como o próprio processo de vulnerabilização, que impactam diretamente
na vida cotidiana de determinados grupos sociais, né? Então, analisar o papel do feminismo negro para entender esse conceito de interseccionalidade, ele é fundamental neste processo, porque são as mulheres negras numa luta pela equidade, pelo acesso, pela visibilidade, que faz com que alguns conceitos eles se tornem fundamentais na academia e nesses processos de discussão sobre a saúde da população negra. Então, as mulheres negras, a partir da sua mobilização em determinados espaços e constituindo determinados movimentos, determinados grupos, trouxe à tona a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres negras no Brasil e quais seriam as necessidades de enfrentamento para a superação dessas desigualdades e iniquidades em saúde, né? Então, a Lélia Gonzalez, ela tem uma passagem muito interessante em uma de suas obras fundamentais, né, que vai dizer que é dentro do movimento de mulheres que se percebe que mulheres negras e indígenas se tornam testemunho vivo da exclusão, seja da exclusão no campo científico, da análise sobre a situação dessas mulheres, né, e aqui especificamente falando sobre a situação de saúde dessas mulheres, mas também em termos de políticas públicas, em termos de acesso a espaços políticos, a espaços acadêmicos, a espaços científicos. Então, verificamos que mulheres negras e mulheres indígenas, elas são sempre minorias nesses espaços, né? Ao mesmo tempo em que compõem as altas taxas de mortalidade, por exemplo, materna, que compõem as altas taxas de violência doméstica, de feminicídio, de mulheres que sofrem algum tipo de violência física e de agressões, então, de desemprego. Então, a gente vai percebendo necessariamente como mulheres negras e mulheres indígenas são afetadas nesse processo por serem racializadas a partir de uma condição de vulnerabilização do seu próprio estereótipo, mas também da sua condição de sobrevivência em nosso país. Então, esse testemunho vivo dessa exclusão fez com que essas mulheres negras e indígenas, sobretudo a partir da década de 1970 e aí principalmente na década de 1980, se organizassem em movimentos, em coletivos de mulheres negras, para discutir a sua condição de saúde, a sua condição de vulnerabilidade, a sua condição de violência, exigindo também que políticas públicas fossem efetivadas, né, e que um processo equânime também fosse estabelecido com base no que consta também lá na nossa Constituição Federal de 1988. Então, percebam que essa fala da Lélia Gonzalez, né, é justamente desse período de 1988 e vai trazer essa condição de exclusão dessa mulher. Portanto, a interseccionalidade ela é fundamental para a gente pensar a indissolubilidade de raça e de gênero. Por quê? Primeiro porque tanto raça quanto gênero vão afetar e posicionar determinados grupos, né? E aí aqui eu estou falando do grupo de mulheres negras e também de homens negros, de maneira distinta na nossa sociedade. Ao ter esse posicionamento distinto, o gênero ele vai impactar nessa construção da raça e nessa vivência do racismo. Portanto, essa relação entre raça e gênero é fundamental para a compreensão desse fator estruturante de uma matriz de opressão. Essa matriz de opressão é quem vai colocar em uma questão de hierarquia homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, em situação diferenciada nesse processo. Portanto, quando a gente pensa especificamente no caso das mulheres negras, a Bell Hooks, né,
ela vai trazer essa discussão sobre essa diferenciação entre homens e mulheres negras nesse processo dessa matriz de opressão, mas, ao mesmo tempo, a Grada Quilomba vai falar sobre o racismo genderizado, que é uma expressão que ela cunha para falar sobre a opressão racial sofrida pelas mulheres negras. Então, esse racismo genderizado faz com que as mulheres negras estejam nessa condição de vulnerabilidade social quando se pensa na questão saúde. Então, há alguns estudos, né, sobretudo aí da área da saúde coletiva, de alguns pesquisadores e pesquisadoras que discutem essa questão da raça, do gênero e da saúde, que vai trazer informações sobre como as mulheres negras elas passam menos tempo nas consultas, elas são colocadas numa condição muito maior de dor, né, de resistência à dor, por conta de um estereótipo criado da figura da mulher negra a partir do processo de colonização, que vai dizer que homens e mulheres negras suportam mais a dor por serem mais animalizados, né? Então, há um processo inicial de animalizar esse sujeito para depois construir estereótipos que negativizam a sua condição, inclusive a sua condição física, e não apenas a sua condição simbólica e social. O que se vai dizer, então? A Grada Quilomba, a Bell Hooks e várias autoras vão falar sobre essa pirâmide de uma matriz de opressão hierárquica constituída nessa perspectiva de raça e de gênero, né? E a Grada Quilomba ela tem uma passagem muito marcante no seu livro Memórias da Plantação, que vai dizer que os homens brancos eles estariam no topo dessa pirâmide. Primeiro, por sermos uma sociedade patriarcal, fundada numa perspectiva machista, mas também numa sociedade fundada numa noção de supremacia branca, como a gente já trouxe anteriormente. Então, os homens brancos, eles seriam aqueles homens, né? Ou seja, aquele grupo social que está no topo desta pirâmide e que, portanto, mantém uma condição de opressão de todos os outros grupos subsequentes, que são mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Mulheres brancas e mulheres negras sofrendo aí o impacto do machismo e dessa sociedade patriarcal e, no caso das mulheres negras, somado aí também a noção de raça e essa fundamentação de uma sociedade supremacista branca. As mulheres brancas que estão abaixo nessa pirâmide, elas são subjugadas por esses homens brancos, mas numa sociedade racista, elas conseguem, nesse sentido, oprimir homens negros e mulheres negras, ainda que elas estejam em desvantagem em relação aos homens, no que tange à noção do machismo, né, de uma sociedade patriarcal. A questão da raça, ela traz um peso ainda muito mais ampliado nesse processo, e, portanto, as mulheres brancas conseguem ainda oprimir homens negros e mulheres negras. Os homens negros que estariam abaixo nessa pirâmide, eles são oprimidos, né, pelos homens brancos e mulheres brancas, mas ainda assim, por ser parte de uma sociedade patriarcal, há uma reprodução dessa noção machista do ser homem, que foi caracterizado por essa condição europeia de pensar essa distinção entre homens e mulheres, né? E, portanto, esses homens negros, eles também conseguem ainda oprimir as mulheres negras. E as mulheres negras estariam na base dessa pirâmide, não oprimindo a ninguém, mas sendo oprimidas, portanto, por homens brancos, mulheres brancas e homens negros. Então, essa movimentação das mulheres negras, lá na década de 1970, 1980, principalmente,
em coletivos, em movimentos, marcando encontros, marcando seminários, estudando a questão, trazendo a questão para a arena política, né, para esse espaço público, para dar visibilidade à sua condição de vulnerabilidade, não necessariamente era para mudar essa conformação dessa pirâmide, ou seja, sair dessa condição de oprimida por essas 3 categorias e passar para uma condição de opressora dessas outras. Não, não é isso. Mas é necessariamente de romper com essa matriz de opressão que mantém essa hierarquia e essa dominação entre esses distintos grupos sociais. Nesse caso aqui, esses homens brancos, mulheres brancas, homens negros, né, e mulheres negras. Então, a ideia é que essas mulheres estavam chamando a atenção para a condição que, inclusive, aqueles homens negros, como as mulheres negras, ainda assim conseguem manter também essa distinção nesse processo. Por isso, há uma necessidade da construção do contradiscurso das mulheres negras. Essa necessidade, ela se deu justamente para denunciar esse silenciamento que demarcava essas esferas de opressão que estão para além de pensar o gênero, né? Então, essa opressão, ela não está apenas nessa perspectiva do gênero, da diferença entre homens e mulheres, mas, sobretudo, para pensar a racialidade e o racismo sofrido pelas mulheres negras, que a colocam justamente nessa base da pirâmide. Então, esse contradiscurso, ele é construído para reivindicar essas reformulações nos debates, tanto na arena política, ou seja, na construção das políticas públicas, na ocupação desses espaços políticos, né, e de poder, mas também nas agendas dessas ações, né, que estavam sendo efetivadas durante aquele processo. Principalmente quando se estava pensando ali a construção do Sistema Único de Saúde e de uma democratização também na perspectiva do campo da saúde. Então, ao reivindicar essas reformulações dos debates e das agendas, as mulheres negras estavam tentando mostrar, a partir dessa reflexão, o próprio privilégio racial existente também dentro do feminismo hegemônico brasileiro. Então, a importação desse feminismo que nasce fora do Brasil para o Brasil, ele vem, assim como ele nasce nos Estados Unidos, em que o feminismo que privilegia pensar a distinção racial, né? Em que esse feminismo ele dá conta das necessidades e dos problemas vivenciados pelas mulheres brancas, mas não pelas mulheres negras. Então, as mulheres negras também decidem que é importante pensar o feminismo a partir da sua condição, não de privilégio racial, né, mas de opressão dentro dessa matriz. Então, trazendo aí a sua condição de vida, de vulnerabilização, mas também a perspectiva de superação desse processo. Portanto, esse contradiscurso, ele buscou promover, e ainda busca, né, promover a formação de um pensamento político racializado que estava reivindicando um debate de garantias de direitos que buscava perceber essa diversidade desses marcadores sociais que vai contemplar efetivamente o que é ser mulher negra no Brasil. Isso se dá justamente a partir dessa luta em favor da equidade, né, e não da igualdade, mas da equidade de direitos e de liberdade, porque essa diferenciação faz com que as necessidades específicas dessas mulheres elas tenham, né, que ser atendidas. Por isso, pensar nessa equidade tanto de direitos quanto de liberdades frente a essa universalização. Então, esse debate todo, ele vem fundado nesse modelo de mulher branca das classes privilegiadas, né, que era exatamente o que pregava esse feminismo hegemônico brasileiro, e o que, de fato, as mulheres negras trazem é um contradiscurso a esse feminismo hegemônico brasileiro, trazendo a sua condição
de ser mulher negra no Brasil, descendente de um processo de colonização que negativizou o seu corpo, que estigmatizou as suas características, que oprime a sua condição e que a coloca num lugar extremo de vulnerabilidade. Portanto, a Neuza Santos Souza, que é uma psiquiatra, em 1983 defende a sua tese de doutorado, que dá margem, né, à fundamentação do seu livro Tornar-se Negro. Ela vai falar sobre esse modelo de identificação normativa estruturante a partir do fetiche da brancura e do mito negro. Por que eu estou trazendo isso para a gente pensar o papel da saúde coletiva? Primeiro, porque a forma como a sociedade brasileira ela foi estruturada, ela está fundada numa naturalização das desigualdades sociais. E quando há essa naturalização das desigualdades sociais, há também uma fundamentação de que a desigualdade no Brasil ela está estritamente relacionada à perspectiva social e econômica. E se exclui, geralmente, dessas análises, a desigualdade racial. E se observarmos o processo de formação da sociedade brasileira, é possível verificar que a desigualdade racial ela é sine qua non para compreendermos as desigualdades sociais e as desigualdades econômicas em nosso país. Portanto, quando se naturaliza as desigualdades sociais, se justifica a segregação, né? O nosso país, embora ainda viva uma perspectiva de pensar a democracia racial e se pensar enquanto democrático racialmente, ele é um país segregado e ele é um país extremamente racista, né? O racismo, ele é estruturante dessa sociedade e ele é estruturado nessa sociedade também. Portanto, quando naturalizamos esse processo, estamos dando elementos para justificar a segregação do povo negro, do povo indígena, do povo quilombola, e também justificando o genocídio daqueles grupos que sociologicamente são considerados minoritários, embora em termos quantitativos seja majoritário. Mas veja, nos espaços de poder e nos acessos sociais, é uma população que está invisibilizada e que não se encontra presente, por isso considerado grupo minoritário. Essa segregação e esse genocídio, que é justificado e que vimos anteriormente, falamos sobre a questão do biopoder, da necropolítica de Estado, como é que funciona para justificar essa segregação e esse genocídio desses grupos, ele passa por um processo de desumanização desse outro que antecede as práticas discriminatórias. Ora, eu desumanizo esse sujeito, transformo-o em animal, ou o caracterizo a sua semelhança com a animosidade, com a bestialidade, com a ferocidade, e faz com que esse sujeito ele seja discriminado nesse processo, desumanizado nesse processo, justificando, portanto, determinadas formas de lidar, de discriminar esse outro. Quando realizamos esse processo de desumanização, esse sujeito ele perde a sua cidadania, ele perde a sua condição de sujeito, ele perde a sua condição de indivíduo, ele perde a sua condição de pertencente a essa sociedade. E a ele, todas essas possibilidades de estar segregado, de estar ausente de determinados espaços e de ser morto nesse processo, ela é, de fato, justificada. O que a Neuza Santos Souza ela vai dizer? Ela vai dizer que o fetiche da brancura, ele vai criar uma expectativa de que tudo que é branco, ou tudo que descende do branco, é aquilo que deve ser almejado. Então, a Neuza Santos Souza vai dizer que as pessoas brancas, elas são caracterizadas pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua capacidade
de desenvolver a intelectualidade, né? E aqui a gente está trazendo um pouco da perspectiva da eugenia, do processo de alterização, que foram conceitos que já foram trazidos aqui no primeiro momento. E ao fazer esse processo de caracterização desse sujeito branco e de criar uma concepção estigmatizante e negativizada do sujeito negro, ora, o sujeito negro é aquele que está mais caracterizado por sua animosidade, por sua ferocidade, ele é violento, ele é aquele que tem aproximação com as características mais instintivas, portanto, mais animalescas, faz com que a população negra ela não queira ter aproximação com essas características, obviamente, e, portanto, almeje essa brancura. Isso faz com que as pessoas, inclusive, rejeitem as suas características fenotípicas, o formato do nariz, o tamanho dos lábios, dos seus olhos, a cor da sua pele, a textura do seu cabelo. E, ao discriminar essas características e negativizar essas características, essa população ela tenta, de alguma forma, se embranquecer nesse processo. Esse processo de embranquecimento, ele se dá no alisar os cabelos, afinar o nariz, seja por meio de cirurgia plástica, seja como mães fazem com seus filhos pequenos, que é colocar um grampo no nariz, para ver se o nariz fica um pouco mais afinado. Então, há uma série de elementos que faz com que a população negra rejeite as suas características fenotípicas e culturais e almeje cada vez mais se embranquecer, ainda que não se veja como branco ou como branca, e ainda que não seja percebido pelo outro como branco ou como sujeito branco ou branca, mas cada vez mais se afastar das suas características negras, né, dos seus traços negroides, e se aproximar cada vez mais dos seus traços brancos. Para além desse fetiche da brancura, também foi criado um mito negro de que o homem negro ele é visto por sua ferocidade, por sua masculinidade, por sua força. Então, esse mito desse homem negro, selvagem, forte, e o mito negro da mulher hipersexualizada. Então, os corpos negros, nesse quesito, eles vão sendo mitificados, seja pela sua força, seja pela sua hipersexualidade, e, ao mesmo tempo, negativizados a partir dos seus traços fenotípicos. Então, esse processo, ele naturaliza basicamente essas desigualdades. E essas pessoas que possuem essas características, elas são estigmatizadas, discriminadas, excluídas, invisibilizadas da nossa sociedade. Nesse sentido, a Lélia Gonzalez, ela vai trazer que, na América Latina, o racismo, que ela chama de racismo latino-americano, ele é bastante sofisticado, a ponto de manter tanto os povos originários, né, quanto a população negra, nessa condição de subordinação no interior das classes mais exploradas. E isso é papel da saúde coletiva, porque o fato de estar nessa condição de uma classe mais explorada, em uma condição de vulnerabilidade, de moradia, de ausência de emprego e renda, de insegurança alimentar, de ausência aos serviços de saúde, de prevenção, faz com que essa população ela adoeça muito mais, ela desenvolva determinadas comorbidades, e desenvolva determinadas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, a própria anemia falciforme, e isso coloca essa população em uma condição de alta vulnerabilidade, como verificamos agora no período da pandemia. Então, o fato de ser uma população que não consegue manter um processo preventivo
da sua saúde, que não consegue acessar determinados serviços de saúde, colocou essa população numa situação muito maior de se infectar pela Covid-19, agravar e morrer. E vimos aqui no nosso país que o quantitativo de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras, né, que morreram vítimas da Covid-19, foi muito maior do que em qualquer outro grupo populacional. Então, essa ideologia do branqueamento coloca a população negra nessa condição de subordinação no interior dessas classes mais exploradas, né? É uma população que vivencia mais a informalidade, que está numa condição maior de desemprego e que, portanto, isso faz com que haja uma reprodução da crença e de valores e de classificações de que a forma de vida dessa população branca, ela é a forma verdadeira e universal. Então, esse é o chamado mito da superioridade branca, que coloca a sua condição de vida, de desenvolvimento de uma intelectualidade, de beleza, como valores fundamentais, verdadeiros e universais, né? Durante esse processo, então, a Lélia Gonzalez cria a categoria político-cultural de amefricanidade. Ela entende que não dá para avaliar a situação de vida da população negra e da população indígena a partir de modelos pré-estabelecidos pela população europeia e mesmo pela população dos Estados Unidos, né? É preciso pensar em uma América, e aí principalmente nessa América Latina, Central, que compartilha dessas características de um processo de colonização, de um processo de subjugação de determinados grupos racializados. Por isso, pensar nessa categoria amefricanidade e partir de conceitos, categorias, metodologias próprias desses espaços para pensar a condição dessa população. E pensar esse feminismo latino-americano como uma forma de superação dessa matriz de opressão que coloca homens negros e mulheres negras na base dessa pirâmide. E aí, principalmente, as mulheres negras, que ainda são subordinadas, né, nesse processo também pelos homens negros, por sermos uma sociedade patriarcal e machista. A partir disso também, a Sueli Carneiro vai falar sobre esse racismo epistêmico. O racismo epistêmico, segundo a Sueli Carneiro, ela vai dizer que as teorias clássicas, e aí principalmente quando a gente pensa aí as ciências sociais e as ciências humanas, autores clássicos, eles não dão conta de interpretar a realidade da opressão das mulheres racializadas nos territórios colonizados, né? Então, autores clássicos que discutem as desigualdades sociais e as desigualdades econômicas não conseguem trazer nas suas análises as desigualdades raciais. Por isso, é importante também trazer à tona as novas teorias para pensar esses processos. Isso não significa que a gente deva abandonar as teorias clássicas, mas a gente também deve construir outras noções que vão trazer à tona essa realidade de opressão das mulheres racializadas dentro de territórios colonizados, né? Então, a construção do conceito de biopoder e que depois o Attila Mbembe vai criar e o conceito de necropolítica, eles vão dar conta de como o próprio Estado ele vai criando ferramentas, elementos, instrumentos que vão discriminando essa população e, ao mesmo tempo, excluindo do acesso a determinados serviços e determinados espaços sociais dessa população. Então, a Sueli Carneiro vai fazer uma articulação desses dispositivos conceituais para pensar nessas tecnologias que dão base a um racismo epistêmico, que é o que ela vai chamar de epistemicídio. Então,
a própria ciência, a própria academia, ela, de certo modo, ela vai criando metodologias, teorias, categorias, conceitos que não interpretam a realidade das populações racializadas. E, portanto, isso se torna, assim, um epistemicídio, fundado em práticas eugenistas e fundado também em práticas racistas, né? Nesse sentido, ao fazer esse processo, ela vai explicitar como o racismo ele vai diferenciando os campos da vida dos sujeitos e como ele também vai produzindo resultados nesse processo. Resultados que colocam uma população numa condição muito maior de vulnerabilidade e outra em uma condição muito maior de privilégio. Portanto, ao fazer esse processo de articular esses conceitos, né, de racialidade e o conceito de biopoder, ela vai mostrando como esses elementos vão produzindo resultados de segregação, de exclusão, de desigualdades em termos quantitativos, né, em termos estatísticos, de fato, no acesso da população negra aos espaços institucionais de educação, saúde, moradia, segurança pública, enfim. Quando a gente traz isso para o campo da saúde, lá em 2016, a Jurema Werneck, ela cria um artigo, um texto, que vai falar sobre o racismo institucional e a saúde da população negra. A Jurema Werneck, ela vai dizer que há um reconhecimento a partir desse processo que foi encabeçado pelas mulheres negras de fazer essa discussão da situação de saúde, das iniquidades em saúde, das desigualdades em saúde, e falando um pouco sobre a determinação social em saúde, de que o racismo, enquanto esse processo de determinação social da saúde, é um dos fatores centrais que produzem iniquidades em saúde, experimentadas tanto por mulheres negras quanto por homens negros de todas as regiões do nosso país. E aí aqui eu acrescento não apenas homens e mulheres negros e negras, mas também homens e mulheres indígenas, porque, de certo modo, a população indígena ela também foi uma população racializada em nosso país, a partir dessa formação de uma sociedade fundada em uma base escravista e colonialista. Então, o racismo no campo da saúde, e esse é o papel da saúde coletiva, é compreender que o racismo ele é a partir desse processo de determinação social da saúde, ele é um dos elementos fundamentais na produção de iniquidades em saúde, ou seja, na falta de acesso da população negra aos serviços de prevenção ofertados pela Unidade de Saúde da Família, no CRAS, no CREAS, até mesmo no acesso dessa população a outros serviços, né, de saúde, não só de prevenção, mas também quando o processo de adoecimento ele já está instalado, né? E, ao mesmo tempo, do próprio processo de adoecimento de uma população que não tem uma moradia digna, adequada, com elementos que favoreçam uma vida saudável, né? Então, quando a gente vê uma população vivenciando a insegurança alimentar, como temos agora, em torno de 34 milhões de brasileiros vivenciando a pobreza e a extrema pobreza, passando fome, a gente consegue entender que esse passar fome, ele se torna um elemento, né, que pode agravar a condição de adoecimento e o desenvolvimento de outros processos de adoecimento dessa população. E quando vamos verificar quem é essa população, esses 34 milhões de brasileiros que estão em condição de pobreza e de extrema pobreza passando fome, os dados revelam que a maioria dessa população é constituída pela população negra, né? Entre pretos e pardos.
e pretas e pardas. Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa relação de que o racismo é um desses elementos que coloca essa população nessa condição de vulnerabilidade. Portanto, a saúde da população negra, ela está fundada na invisibilidade dessa população, em um processo de discriminação dessa população, que faz com que ela não consiga ter acesso aos espaços institucionais promotores da saúde. Ela está, a partir dessa invisibilidade, vivenciando uma alta vulnerabilidade da sua condição de saúde e também de marginalidade. E aqui o marginalidade não é só pensar na marginalidade em termos de criminalidade, mas de uma marginalidade que está à margem da nossa sociedade, né? Em torno dessas condições sociais, né? Desse viver bem. Por isso é importante a gente pensar no racismo institucional. Por que pensar o racismo institucional? Primeiro, esse conceito de racismo institucional, ele foi cunhado em 1967, nos Estados Unidos, pelo movimento dos Panteras Negras, né? E aí, ambas as lideranças, Carmichael e Hamilton, eles criam esse conceito de racismo institucional para entender como é que o racismo ele se dá nas instituições sociais, né? Então, o racismo institucional é um racismo que ele não é declarado porque ele é institucionalizado. Não é uma pessoa que está desenvolvendo ali um racismo interpessoal de uma pessoa em relação à outra, mas é um racismo de uma instituição em relação a toda uma população. Então, esse racismo, ele não é declarado, ele está institucionalizado, e ele é responsável por manter essas pessoas em situação de inferioridade e de não acesso aos espaços institucionais, seja por conta da cultura dessa pessoa, da orientação sexual dela, da religiosidade, da sua cor, enfim, inclusive do gênero. Esse racismo institucional, ele é reforçado pelos mecanismos e pelas próprias ferramentas institucionais. E com isso, essas ferramentas, elas não deixam transparecer socialmente que o racismo está ali vigente, mas ele vai se dando de uma maneira bastante velada. Quais são esses mecanismos e ferramentas? As próprias normativas, as próprias legislações, o próprio formato de como as instituições elas estão conformadas já afastam determinados grupos sociais do acesso. Então, quando vimos uma unidade básica de saúde funcionando de 8 às 12, e aí para o almoço dos seus servidores, retoma às 14 horas e fecha às vezes às 16 ou às 17 horas, é possível perceber que a maior parte da população que necessitaria acessar esse serviço, que é constituída, na sua grande maioria, pela população negra, não consegue acessar a unidade básica de saúde justamente porque sai muito cedo para trabalhar e volta muito tarde do trabalho. Portanto, esse horário não consegue atender às necessidades específicas dessa população. Essa população, portanto, ela não consegue ir até a unidade básica de saúde, não consegue ter acesso aos serviços ali prestados, porque o seu horário de trabalho não lhe permite chegar nesses espaços, nos horários de funcionamento. Então, a própria conformação do funcionamento, que é algo tão básico, já faz com que uma grande parcela da população não consiga ter acesso a esse espaço, porque ela não consegue chegar nos horários de funcionamento. Então, a gente vai percebendo como os próprios mecanismos e as ferramentas institucionais, elas são concebidas de modo a impedir que determinado grupo tenha acesso a esses espaços. Como é que se dá essa operacionalidade do racismo institucional? Ele se dá dentro das instituições e os seus mecanismos, eles são legalizados.
Essa é a grande questão. O fato desses mecanismos serem legalizados por meio de normativas, por meio de legislações, nos dá uma ideia de que não há um racismo aí instituído, porque a legislação ela tem como princípio a igualdade e o acesso de todos aos espaços. Mas a forma como isso vai se dando, efetivamente, mostra um processo discriminatório na sua Constituição. Ele vai se suceder independente dos atores sociais que fazem parte daquela instituição. Portanto, ele se torna um fenômeno abstrato. Ora, independente do gestor ou da gestora que esteja monitorando e que esteja à frente de determinada instituição, a própria conformação dos mecanismos legais que dão base e vida àquela instituição já a torna racista institucionalmente. Por isso, independe do ator que esteja ali presente na instituição ou não. Isso só torna flagrante que a desigualdade social, a exclusão e a vulnerabilização, ela se dá nesse processo. Então, os grupos racializados, efetivamente, terão um acesso desigual nesses espaços em relação a uma população que não é vista como racializada, né, porque é vista como um modelo de sociedade. Nesse processo, há um jogo do racismo institucional que, nas instituições, faz com que a prática racista ela seja indefinida. Então, não é geralmente possível caracterizar a prática racista dentro das instituições, operada por seus mecanismos institucionais. Nesse processo, é preciso dissociar o ator do sistema, porque há o racismo que é operado pela própria instituição, mas há também o racismo interpessoal aí operando. O racismo interpessoal ele vai se dar entre as pessoas que compõem aquela instituição em relação aos usuários daquele serviço. Então, é possível, por exemplo, que profissionais de saúde manifestem práticas racistas no seu processo de atendimento aos usuários do serviço, não tocando naquelas pessoas, ficando com menos tempo na consulta, não realizando determinados processos de verificação com esse sujeito, porque tem um certo receio de tocar a pele, porque tem nojo daquele sujeito. Então, essa dissociação entre o ator e o sistema, ela é importante para a gente perceber quando temos aí o racismo interpessoal, que é o racismo praticado de um sujeito em relação a outro, ou de um sujeito em relação ao grupo, ou de um grupo em relação a outro grupo, mas, ao mesmo tempo, do próprio racismo institucional, que é aquele em que a própria instituição já manifesta nas suas normativas, né? Mas o fato dessa prática racista na instituição ela ser indefinida nos coloca numa condição em que não há uma direção definida entre o ator e o grupo. É por isso que é difícil de identificar o racismo institucional. Há, portanto, uma separação do ato e da prática ideológica. Então, a gente precisa compreender que há uma ideologia por trás que fundamenta a prática racista e que a gente precisa perceber que nesse jogo do racismo institucional se separa o ato da prática ideológica. Então, se é identificado o racismo, por exemplo, de um profissional médico ou médica em relação a um usuário do serviço, entende-se que, culpabilizando esse sujeito sendo punido pela sua ação, que essa prática racista
ela não será mais visível naquele espaço. Essa é uma separação do ato da prática ideológica, porque a prática ideológica do racismo é aquela que vai fundamentar tanto a forma como a instituição opera, quanto a forma como os sujeitos que fazem parte daquela instituição operam também ideologicamente. Se fazemos parte de uma sociedade extremamente racista, fundada em um racismo estrutural, isso significa que esta prática ela faz parte do nosso cotidiano e, portanto, ela vai sendo, ao mesmo tempo, internalizada, naturalizada e reproduzida. Por isso, ela se materializa nas instituições e também se materializa nas relações sociais estabelecidas, e neste caso aqui, do campo da saúde, entre profissionais de saúde e usuários do serviço. Isso de ambos os lados, né? Não apenas dos profissionais de saúde em relação aos usuários do serviço, mas também verifica-se dos usuários de serviço em relação aos profissionais de saúde, quando se trata de profissionais de saúde negros e negras atuando em determinado espaço que, historicamente, tem sido caracterizado como espaços ocupados por pessoas brancas, como é o caso da medicina. Então, alguns profissionais negros e negras, médicos e médicas, têm relatado a vivência cotidiana do racismo entre os seus pares, mas também na lida com os usuários do serviço, né? Essa indefinição da prática racista, portanto, ela leva a uma não responsabilização dos culpados. Então, muitas vezes, não é possível identificar a prática, não se sabe se ela é da instituição, não se sabe se ela é do sujeito, não há uma direção definida, há essa separação dessa prática ideológica do ato, então, não há uma responsabilização desses culpados, quando não se consegue fazer isso. Essa não responsabilização dos culpados leva a uma transferência dessa responsabilidade do racismo ao todo. E quando essa responsabilidade ela é transferida ao todo, há uma fragilidade jurídica que só reforça a prática racista e que, portanto, não há uma responsabilização das práticas identificadas nesse processo. E, portanto, esse racismo ele continua sendo reproduzido. O que a análise do racismo institucional tem a ver com a perspectiva da interseccionalidade? Né? É que, se não fazemos essa análise dessa interseccionalidade, se não compreendemos o que é o racismo institucional, o racismo interpessoal, o racismo estrutural, a gente não consegue entender como pensar classe, gênero e raça impacta definitivamente na situação de saúde da população negra e da população indígena no nosso país. Né? Porque, efetivamente, esse jogo de um racismo institucional, de uma sociedade fundada nessas práticas racistas, faz com que essa população tenha menos tempo de estudo, tenha menos acesso a emprego e renda, tenha menos acesso à condição adequada de saúde, e isso reforça a situação de vulnerabilidade dessa população. Então, compreender a interseccionalidade é entender, de um modo geral, não apenas os aspectos biológicos do processo de adoecimento, não apenas como a doença se manifesta no corpo dos indivíduos, negros e negras, brancos e brancas, mas também compreender como a sua condição social impacta na manifestação desse processo de adoecimento nesses corpos vulnerabilizados. Daí a importância de entendermos que há fragilidades institucionais quando o racismo institucional ele opera nesse processo. São essas fragilidades institucionais que vão trazer relações desiguais de acesso à saúde, e quando a gente faz a análise interseccional da classe, da raça e do gênero, é que a gente vai percebendo, de fato, como a desigualdade de acesso à saúde ela é impactante para determinados grupos sociais, né, como, por exemplo, mulheres negras e homens negros,
E, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo como há uma constituição de barreiras ao controle social, né? Então, estamos vivenciando um momento político em que o controle social, ele definitivamente foi sendo desconstruído em nosso país, né? Então, a gente começou a perder esses espaços o acesso a esses espaços de controle social. Então, a ausência do controle social faz com que haja menos monitoramento, menos acompanhamento de como as políticas públicas efetivamente elas têm sido implementadas ou não na nossa sociedade, né? Uma das características, por exemplo, é pensar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela vai trazer aí para a discussão essa noção do que é o racismo institucional, do que é o racismo estrutural, do que é o racismo interpessoal, da necessidade de formação permanente e continuada dos profissionais de saúde, seja aqueles que ainda estão no processo de formação nas academias, sejam aqueles que já estão formados e que estão no serviço, de discutir o que é o racismo como determinação social de saúde, quais são os impactos do racismo na vida da população negra brasileira, das iniquidades em saúde, das desigualdades em saúde. Então, a política ela vai trazer novas possibilidades de pensar a saúde e do fazer saúde, né? E quando a gente não tem o controle sobre a aplicabilidade da política, há essa fragilidade institucional. Então, há uma engrenagem aí em que uma coisa vai levando a outra, né? Então, se temos barreiras que impedem esse controle social, fragilizamos institucionalmente as instituições na medida em que essas políticas públicas, elas necessariamente não são aplicadas de maneira adequada. E isso vai provocando, portanto, essas relações desiguais de acesso à saúde. Então, é essa engrenagem dessa fragilidade institucional, de vulnerabilização da população negra, que traz um processo de adoecimento muito maior dessa população. E quando se fala em genocídio, quando o Estado brasileiro ele impede o acesso dessa população ao serviço de saúde, ele impede que essa população ela possa fazer uma prevenção de processos de adoecimento e que ela tenha um cuidado maior sobre os seus processos de adoecimento, o Estado brasileiro, ele necessariamente ele está colocando essa população numa condição muito maior de adoecimento, agravo e morte, como vimos na Covid-19. Então, a ausência de políticas de enfrentamento à Covid-19 fez com que essa população em situação de vulnerabilidade, que em sua grande maioria é a população negra brasileira, ela estivesse nos piores índices de infecção, agravo e morte por Covid-19. Tudo isso por conta dessas fragilidades institucionais, né? Então, a gente pode perceber que a importância do papel do Estado, a importância dessas discussões em nível acadêmico, a importância de trazer à tona a condição de vida dessa população, ela dá a possibilidade de que políticas públicas sejam criadas, ou ela dá a possibilidade e a visibilidade de que as políticas públicas de que políticas já instituídas, como é o caso da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela tenha que ser efetivamente aplicada nos estados e nos municípios, né? E que a população negra brasileira ela tenha o cuidado adequado à sua condição de vida para que a equidade efetivamente ela seja garantida, como está lá como um princípio do SUS, né? A universalidade, mas também a equidade no acesso aos serviços. Por isso,
que a interseccionalidade é ponto-chave nesse processo, né? Então, pensar a classe, raça e gênero nos dá conta de pensar essas relações desiguais de acesso à saúde, provocada por essas fragilidades institucionais e por essas barreiras ao controle social. Então, eu gostaria de, nesse momento, encerrar essa discussão que aqui tivemos com uma fala, com um trecho da Conceição Evaristo, que está contido lá no seu livro Olhos d'Água. Olhos d'Água, a Conceição Evaristo vai trazer a condição de várias personagens, mulheres negras, que vão contando a sua história de vulnerabilidade, no sentido de vivenciar os vários tipos de violência, seja ela doméstica, seja ela no serviço de saúde, seja ela no espaço de trabalho, quando se trata de trabalhadoras domésticas, seja ela na relação familiar. Então, ela vai trazendo o drama de várias mulheres negras, da sua condição de vulnerabilidade, e como o drama dessa vulnerabilidade e da vivência cotidiana de uma violência a qual esta mulher está exposta, a coloca num processo de adoecimento e de morte constante, né? Então, são várias personagens que adoecem, que morrem a partir dessa condição cotidiana de violência vivenciada, né? Então, esse trecho de Olhos d'Água, ele diz assim que a gente combinamos de não morrer. Esse a gente combinamos de não morrer, né, ele parte de um momento em que alguns personagens eles estão vivenciando ali um momento de violência extrema numa comunidade, né, em que acontece um encontro entre agentes de segurança pública e a própria comunidade, né, em que as balas vão cravando os jovens dessa comunidade, vão cravando o corpo dos jovens dessas comunidades e transformando esses corpos negros em corpos ensanguentados, né? Então, ela traz esse trecho do a gente combinamos de não morrer, e ela termina dizendo que escrever é uma maneira de sangrar. É a partir da escrita que podemos trazer à tona a forma de vida de uma população extremamente vulnerabilizada, que é o que ela vai chamar de escrevivência, né? É a partir dessa escrevivência que pessoas negras, autores negros e negras, a partir da sua própria experiência, pode trazer à tona como a população negra, de um modo geral, vivencia cotidianamente a sua condição de saúde, por exemplo, e como essa população está exposta a uma violência simbólica, a uma violência física, a uma violência institucional, né, a uma violência social. Então, com isso, eu gostaria de encerrar dizendo que a análise da interseccionalidade ela é fundamental nesses processos para que a gente possa, né, por meio da saúde coletiva, fazendo essa análise da interseccionalidade, compreender efetivamente os processos de adoecimento de uma população que foi, historicamente, e que ainda é invisibilizada nesse processo. Tá bom? Um abraço a todos e que vocês tenham aí um bom curso. Obrigada.